Pessoal, bom dia novamente, né? Agradecer imensamente aí a disponibilidade do André, do Marquinhos, da equipe, né? Que prontamente se dispuseram a vir aqui fazer essa apresentação para a gente. A apresentação do programa Balde Cheio e da visão deles sobre irrigação nessas pequenas propriedades, nas propriedades do Balde Cheio, né? O programa Balde Cheio, para mim, é o melhor programa social do Brasil. Acho que nada muda tanto a vida, impacta tanto a vida dos produtores como esse projeto. Admiro de coração e tenho um grande orgulho de conhecer os fundadores e os líderes desse projeto que tanto impacta a vida de tantas pessoas com trabalho duro, né? Então, obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo projeto. Fica 100% à vontade. Beleza, obrigado, Leandro. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida. Eu sei que a gente não vamos tomar muito tempo, todo mundo querendo aproveitar o evento, a feira, mas eu queria agradecer o convite pela parceria aqui com a Nandanjan e agora com a Rivolis, né? E, que é a empresa nova. Nós somos parceiros já há bastante tempo, Anebra Pecuária Sudeste, junto com o projeto Balde Cheio, e tem sido muito interessante essa parceria com a Nandan. Eu vou apresentar para vocês, eu entendo muito pouco de irrigação, na verdade, mas eu entendo de sistema de produção. Então, hoje, o bate-papo vai ser como a irrigação pode impactar o sistema e quais os motivos que nos levam a usar essa tecnologia como uma das principais ferramentas de intensificação da produção leiteira. Por que mesmo irrigar pasto, né? Será que a ideia é somente cobrir o período seco do ano? Esse é o impacto que a gente espera dessa ferramenta ou a gente tem como explorar isso em outras dimensões, né? É isso que a gente vai ver hoje. Então tem algumas fotos aqui, a foto da esquerda, por exemplo, já mostra claramente um impacto que isso pode ter em regiões mais secas na hora de se produzir volumoso de qualidade. Mas, na verdade, o primeiro motivo que a gente acaba percebendo que as pessoas escolhem a irrigação de pastagem é numa época de verão, no centro-sul, que você tem chuva, água abundante, quem trabalha com animal a pasto tem uma mão de obra muito menor do que na época da seca, que ele tem que tratar o animal. Ele tem que ou cortar capim, ou fazer silagem, ou tratar o animal. Ele vai ter que manipular esterco, e tudo isso dá muito mais mão de obra. E por incrível que pareça, mão de obra é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Um motivo também fantástico da gente poder trabalhar é a questão, nós estamos numa faixa tropical do planeta, com gramíneas tropicais que têm um potencial gigantesco de acumular matéria seca. Se você pega uma pastagem bem manejada de pânico, com nutriente, com água suficiente, ele cresce de 4 a 5 centímetros por dia. O acúmulo de matéria seca é impressionante. Isso significa que eu consigo colocar uma quantidade muito grande de animais ao longo do ano, numa produção de matéria seca muito grande por causa dessa localização geográfica, onde bate muito sol. Se você conversa com qualquer pessoa que investe no Brasil, o pessoal da Nova Zelândia, da China, que está comprando terra aqui, eles falam, nós não estamos comprando um hectare de terra, nós estamos comprando um hectare de clima. Porque com esse clima tropical é muito favorável à produtividade elevada, né? A questão da mão de obra é fundamental nesse setor. Como eu consegui colher essa produtividade vegetal? Então eu lembro quando a gente começou o Balde Cheio lá 25 anos atrás, a opção para a época seca o que era? Cana-de-açúcar. Aí você fala, poxa, eu planto cana, cresce muito, tropical, eu consigo acumular uma matéria seca muito grande, é só cortar cana, há 25 anos atrás. Hoje, se você falar isso, é capaz de ser expulso da propriedade. Mas você corta cana lá, cara. Né? Que ideia, não tem nada melhor para que a gente possa fazer. E mão de obra é um problema sério em qualquer perfil de produtor de leite hoje em dia. Seja ele familiar, seja pela intensidade de quanto trabalho se dá de tirar leite, seja por produtores que a gente chama de ausentes, é o pessoal que investe no leite
depende de funcionário para fazer o trato. O pessoal que são aposentados, ou seja, ele já se aposentou, voltou para o sítio, ele não tem capacidade de cortar cana, de fazer trato todo dia. Então, a irrigação ela entra para cobrir essa lacuna de quanto de mão de obra a gente precisa para tratar dos animais ao longo do ano. A pastagem é sempre uma alternativa de menor mão de obra na produção de leite. E um motivo também para a gente colocar a irrigação é poder usar esse sistema de pastejo por um longo período, né? Então, dependendo de onde você está, dependendo da situação que você esteja com relação à latitude, né, você consegue explorar 12 meses, é o que a gente chamaria de coxo zero. Tentar trabalhar o mínimo de tempo possível do animal com um trato no coxo. Toda vez que eu substituo pastagem por alimento conservado ou por alimento picado, eu estou aumentando o custo de produção. Porque eu tenho que cortar, picar, transportar, limpar, fazer coxo, limpar o trato, fazer a manipulação do esterco e tudo isso dá trabalho, exige investimento. Então esse seria um dos primeiros motivos que tem. Aqui na nossa região, São Carlos, Pecuária Sudeste, nessa região a gente tem de seca, de pouca chuva, 244 dias por ano, e de temperatura baixa, que o capim tropical não vai, 104 dias por ano. Então é um déficit muito grande de temperatura, principalmente aqui, olha, a partir de agosto, setembro, você tem temperaturas muito altas, mas não chove. Então a irrigação ela vem cobrir esse vazio e algumas outras coisas aqui no meio que dá para a gente fazer. Então você tem condição climática em São Carlos, no centro do estado de São Paulo, para poder produzir muito mais na mesma área, né? Ou seja, é a intensificação do processo de produção usando a irrigação. Quanto mais ao norte, mais perto do Equador, melhor fica, né? O impacto disso aqui, quando você compara com Rondônia, Palmas, Tocantins, dali para cima, então é ainda maior do que essa, né? Você tem época seca, o pessoal fala, o Júnior mesmo, né, que acompanha o pessoal lá da Amazônia. Na Amazônia chove 3.000 milímetros, sim, em 6 meses. Os outros 6 meses são secos, em Rondônia, no Tocantins também é. Então, esse impacto é ainda muito maior em regiões mais quentes. Quando você pensa em trabalhar também usando a questão da lotação animal elevada, como a gente já falou antes, é possível trabalhar com lotações muito altas, mesmo que a produção por vaca não seja tão grande, de 18 litros, você consegue produzir 200 litros por dia, por hectare. E na época do frio, né, aqui do frio brasileiro, que não é tão frio assim, lógico que você não vai ter a mesma lotação, mas você ainda mantém 5 vacas por hectare em pasto tropical, usando, logicamente, sobressemeadura de aveia, de azevém. Você aumenta essa produção, então eu consigo produzir muito em termos quase 60 mil litros de leite por hectare ano, lógico, só considerando a área para as vacas de lactação. Quando isso aqui a gente considera, se tiver um rebanho enxuto, vai cair para 25, 30 mil litros de leite por hectare, que é muito leite, mesmo com vacas não tão produtivas ou não de altíssima produtividade por vaca. O ganho é na lotação e na capacidade que a gente tem de acumular forragem, né? Esse custo operacional, como eu já falei, quando você tem uma boa pastagem bem manejada, a qualidade desse capim, para um consumo de 12 quilos de matéria seca por ano, a proteína gerada nesse sistema é suficiente para 20 litros de leite. Falta um pouco de energia que você corrige com 4 quilos de grão moído. Então você teria uma relação de concentrado volumoso de 4 quilos para 20 litros. Você compra 5. Então, numa época de custo caro de ração, de milho, de soja, já todo comoditizado, né? É commodity. O preço internacional subiu, isso aqui vai subir. Eu consigo manter o custo de produção da propriedade sempre baixo, porque você usa pouco concentrado para produzir bastante leite. Então, isso na época das águas. Na época da seca, se eu comparar o custo para tratar um animal com cana ou silagem de baixa qualidade, antes ele só falava da cana. Eu falei, não, mas eu vou fazer uma silagem aí de qualquer coisa, corto um capim velho ali e dou para vaca. Não, se você, para fechar a mesma dieta, você gasta quase 50% ou mais do que a pasto.
quase 50% a mais em ração. E ração custa de 25% a 30% do custo operacional. Não é isso mais ou menos? Que você tem o que é pesado no custo de produção? Ração. Então, se eu tenho um alimento de melhor qualidade para parte do rebanho, eu baixo o custo de produção. Essa é a ideia principal. Essa possibilidade de fazer numa mesma área gramínea de clima temperado, como a aveia azevém, e gramíneas de clima tropical, que ela é perene, ela vai brotar, isso é muito bom. Você fala, André, mas se eu pego um ano quente, de verão quente, de inverno quente, ótimo, o capim tropical vai se sobressair. Mas eu tenho um ano frio, dá uma geada, alguma coisa. Esse capim a aveia sobe. E ela cobre a lacuna e você consegue manter uma lotação muito interessante na época da seca. Outra grande vantagem da irrigação, você tem um ganho na eficiência do adubo nitrogenado. Então, ano passado, quando a ureia estava, quanto estava a tonelada lá? 3, 4, 5 mil reais, né? Deu uma baixadinha agora, né? Melhorou um pouquinho, mas custa caro. Então, se eu tenho uma maior eficiência na adubação nitrogenada, eu consigo 20% a 30% mais pasto com o mesmo adubo. Ou o contrário, eu consigo a mesma lotação usando 20%, 30% a menos de ureia ou de nitrogênio, de qualquer outra fonte, por causa da disponibilidade de umidade no solo suficiente. Então, isso também ajuda no custo de produção. Para quem faz manejo de pastagem de sequeiro e está com uma lotação elevada, se você pega um veraneico de 15 dias, a sua eficiência cai. A qualidade de capim cai, o leite vai cair. Você vai ter que fazer ajuste de lotação na época das águas. E você, em tese, não teria problema, mas tem problema. Então, dependendo da região mesmo, você pega lá o oeste do estado de São Paulo, você tem veranicos muito pronunciados e a irrigação vem para estabilizar a sua produção de pastagem, né? Isso funciona muito bem. Bom, mas e a estratégia? O balde cheio, como o Leandro já falou, a gente tem um trabalho muito, muito importante de como você mostra isso para o produtor. Como você coloca num primeiro momento. Porque ele não está acostumado. Bom, todo mundo vai chamar ele de louco. Ele falou, você é louco, vai irrigar pasto, né? Isso é um sacrilégio quase, né? Ele não é. Aí o que a gente faz? Olha, é o seguinte, não acredita em mim não. Vamos começar de qualquer jeito. Vamos jogar um pouco de água. E lógico, você faz um pouco de conta. E esse aqui é Itaperuna, isso aqui é no sul da Bahia. E, né, na região de Prado. O produtor fala, não, mas aqui é muito ruim, não chove. Você tem água? Não, eu tenho um pouco de água. Vamos tentar montar uns 5 mil metros quadrados, aí, um latifúndio de 5 mil metros quadrados para produzir. Vamos jogar água? Esse produtor jogou água com uma garrafa PET, um cano ali. Qual que é a ideia aqui? Esse é o modelo que a gente preconiza? É óbvio que não. Isso aqui o que é? É uma unidade de observação. Ele vai ver o capim seco do lado de lá, esse capim crescendo, as vacas comendo um capim melhor. É uma forma de você demonstrar para o produtor o impacto que isso tem no sistema de produção dele, se ele tiver 2, 3, 5, 10 hectares irrigados. Esse produtor lá de Itaperuna, ele estava jogando na mão. Ele ia lá e falava, olha, em vez de eu ficar 3 horas por dia cortando capim, ele ficava 1 hora jogando na mão. Mas dá muito trabalho, dá menos que cortar capim, né? Os vizinhos passavam ali e falavam, não está fazendo nada. Ele falou, eu estou aqui irrigando o pasto, eu sei que está indo cortar capim na beira da estrada, né? Então é melhor. Mas isso aqui é temporário, é só para ele entender o impacto da tecnologia. É óbvio que em sistemas ou em rebanhos maiores, isso aqui é no sul do Paraná. Aí você fala, mas lá chove. Não é bem assim. A distribuição da chuva é diferente. A lotação, a eficiência, a qualidade também impacta em regiões, em tese, de chuva mais regular. No Rio Grande do Sul, vocês viram o que aconteceu esse ano? Quer dizer, secas terríveis. Quer dizer, se você tem um sistema de produção baseado a pasto, é uma segurança muito grande. É lógico que entra toda a tecnologia de automação por causa do mesmo problema de mão de obra que a gente falou, né? Esse é um produtor do balde cheio de produção de leite orgânico em Serra Negra. Ele saiu de 200 litros por dia para 1.500 litros por dia usando metade da área que ele usava antes. Então ele multiplicou a produção dele por 6 e dividiu a área dele pela metade. Quer dizer, ele teve um aumento de produtividade muito grande
Ele começou com 2 hectares irrigados, depois 4, depois 10, agora ele está com 20 hectares irrigados lá em Serra Negra, o Ricardo Schiavinato. Ele foi aumentando. Qual é a sorte dele? Ele tinha muita água, então ele podia irrigar toda uma área significativa disso. Todo o rebanho dele é pasto o ano inteiro. Ele faz silagem de pasto, silagem do Mombaça, e na época do inverno, quando vai cair a produção, cai a produção da pastagem, ele abre a área de silagem para pastejo. Não sei se você tem isso lá, Luiz, você faz isso, né? Porque é uma ideia disso, de você ter uma parte do ano, no verão, ele usa menos área, faz silagem no Mombaça, naquela área maior. Na época do inverno, planta aveia, abre aquela área para o rebanho inteiro. Entendeu? Isso. E finalmente, como o Leandro mesmo falou, o principal ganho que a gente vê é um ganho de potencial de ampliar muito a produtividade em pequenas propriedades, né? Então, a irrigação ela entra para mudar a vida das pessoas. Aqui, no caso, um pessoal no Maranhão, né? O Jonathan, que é esse produtor, ele morava numa casa de pau a pique. A primeira tecnologia que ele colocou foi a irrigação. E ele conseguiu sair de 20, 30 litros por dia para 200 litros por dia muito rapidamente, né? E ele conseguiu mudar a casa dele e tal, estava todo feliz. E o Arthur, que é o idealizador do projeto, né? O colega nosso lá da Embrapa, que ele foi o idealizador aí do balde cheio. Então, em pequenas... Isso aqui, gente, em 1 hectare, viu? 1 hectare. Agora, você imagina quanto cresce o capim no Maranhão, irrigado, com a adubação certa, você vai ter um impacto enorme, né? Isso também é possível fazer irrigação por gotejamento em palma forrageira, e você joga a produtividade da palma, que mesmo sem água vai produzir seus 300, 400 toneladas por hectare, você joga para 600, 700 toneladas por hectare de massa, com 10% de matéria seca, é baixo, mas você viabiliza produtores mesmo na região do Agreste ou do Sertão. Se tiver um pouquinho de água para gotejamento, tem um impacto muito grande. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha que apresentar. Lá estão à disposição lá em São Carlos, na Embrapa, por esse contato. Esse é meu e-mail. Fico muito feliz de estar aqui com a parceria novamente com vocês. Aqui, essa é uma área nossa irrigada de capim, lá na Embrapa, em São Carlos, né? De capim tamani, né? Que é um pânico. Aqui é uma área de braquiária paiaguás no meio das árvores. Aqui é a ILPF, né, lá do sistema de leite, que vocês estiveram lá vendo a ordem robotizada. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Estou à disposição aí para perguntas. Se tiver alguma dúvida, posso tirar. Obrigado. Oi. Qual capim? Qual capim ideal para os sistemas? Bom, você pode ir para um lado. Se eu pensar em alta produtividade de lotação animal por vaca, as variedades de pânico são as melhores. Então, é o Zuri, é o Mombaça, esse Tamani é muito bom. Ele produz menos, mas ele vai ter mais qualidade, mais ingestão de matéria seca. Então, faz sentido você ter irrigação usando um capim de altíssima produtividade. Mas não só ele. Por exemplo, aquela propriedade do Ricardo, que inclusive é o primeiro slide nosso lá, também além desse, né? Ele tem vários sistemas de pastejo. Então ele tem o Mombaça, tem o Zuri, tem alta produção vegetal, e em algumas áreas ele põe o Tifton, porque você seleciona um lote, o lote de maior produção vai comer o pasto de maior qualidade. Então você tem como combinar alta produção com alta qualidade, né? Por exemplo, acho que está aquela primeira foto. Essa aqui, por exemplo. Aqui, a parte do lado de lá, perto das árvores, essa área aqui toda de Mombaça irrigado. Ele vai ter aqui 8, 9 unidades animais por hectare. E na área do Tifton ele vai ter 5, 6. Então a produção vegetal é menor, mas a qualidade é maior. Então o lote de maior exigência vem aqui e o lote de menor exigência vai lá. Então dá para você fazer um mix, né? Você tem outras espécies com outras características melhores, né? Por exemplo, se você vai fazer um sistema com árvores, as braquiárias se dão melhor.
Então você pode escolher qual variedade de braquiária vai debaixo da árvore. Então depende de cada um. O importante é assim, são gramíneas de clima tropical que crescem muito. Então essa que é a grande ideia para ter um impacto no sistema de produção. Tá joia? Beleza, pessoal. Então, estou à disposição aí, viu, Leandro? Obrigado novamente pela oportunidade. Beleza, André. Obrigado mais uma vez. A Embrapa, Balde Cheio, Marquinhos. Vamos sempre lembrar do Arthur, né? Como grande peça fundamental para o sucesso do projeto. E orgulho de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Estou à disposição.